Olá pessoal, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel Leocádio e nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais o Evangelho de Mateus no capítulo 24. Hoje, mais precisamente, o nosso quarto estudo sobre o Evangelho de Mateus capítulo 24. Nós vamos falar do verso de número 15. O tema do nosso estudo hoje ele é bem interessante, ele vai te trazer informações bem claras e bem importantes para você entender algumas coisas que estão acontecendo em nosso tempo. O tema do nosso estudo hoje é o Monte Santo e a importância dele no coração de Satanás. Antes de nós prosseguirmos, eu quero mostrar para vocês um vídeo que é produzido pelo Instituto do Templo. O Instituto do Templo é um instituto que existe em Israel há muito tempo. Eu tive a oportunidade de visitar lá. É um lugar muito especial, onde alguns judeus já há alguns anos eles vêm reconstruindo os utensílios do templo, preparando os sacerdotes para ocupar a função sacerdotal quando o templo for reconstruído. E eles vêm lutando, batalhando politicamente para poder tomar o lugar onde hoje é a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, onde estão construídas as duas principais mesquitas que estão em Jerusalém. E eles têm como objetivo, exatamente naquele lugar onde estão as mesquitas, construírem ali um terceiro templo de adoração ao Deus eterno, a Adonai. Então nós vamos assistir um vídeo e eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo nesse vídeo e como isso se relaciona com o projeto de Satanás. O que Satanás tem no seu coração. Vamos assistir o vídeo então? Você prestou atenção bem no vídeo? Então a gente está vendo ali um senhor que está se assentando na praça e ele olha com um olhar assim para Jerusalém, um olhar de saudosismo, e ele abre a Torá, o seu livro sagrado, e começa a ler o seu livro sagrado. Ali naquela praça tem alguns adolescentes jogando bola, alguns outros jovens tocando violão, quando de repente há um movimento que ele não percebe. Esses jovens saem correndo,
esses adolescentes saem correndo e depois vem chamar esse senhor, que fica estarrecido quando ele olha para o lugar onde está hoje a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, e que deveria estar o templo, e ele vê uma obra fantástica sendo feita, a reconstrução do terceiro templo. Então ele abre um sorriso, como quem diz assim: a palavra de Deus se cumpriu. Bem, o que esse lugar tem de importante e o que ele significa na profecia bíblica? Então, em Mateus capítulo 24, Jesus fala dos sinais da sua vinda. E um sinal que vai dar início ao governo do iníquo aparece no verso de número 15 do capítulo de número 24 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Veja que o sinal que o Senhor está dizendo é: quando você vir o abominável da desolação, citado pelo profeta Daniel, sentado no lugar santo. Bem, o sinal é que alguém, no caso o anticristo, viria se assentar num lugar que é considerado pelo povo hebreu, por Deus, o lugar santo, o lugar especial, o lugar importante. Que lugar santo é esse? Bem, esse lugar santo, ele aparece também em outra passagem da Bíblia, em Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 13. Fala do sonho de Satanás. E diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor que monte é esse da congregação em Isaías e que lugar santo é esse de Mateus capítulo 24, verso 15. Bem, há duas coisas a se considerar. Primeiro, o monte santo da congregação, ele precisa ter uma interpretação espiritual. Ele precisa ter um entendimento daquilo que realmente está escrito. Em Isaías capítulo 14, é um relato do projeto de Satanás, que desejava tomar o trono de Deus. Então ele está em algum lugar que não é a morada eterna, que não é onde o trono de Deus está, e ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas. Então ele está em algum lugar que não é o céu. Há muitas teorias a respeito disso, mas a teoria que mais se defende a respeito disso é que ele estava aqui mesmo, no planeta Terra, quando ele decidiu subir até os céus, e a palavra do Senhor diz que o Senhor o fez cinza debaixo dos seus pés, destruiu toda a sua glória. Em Ezequiel capítulo 28 diz que esse indivíduo, que a gente chama hoje de Satanás, ele tinha um nome, que se chamava Lúcifer, porque a luz o acompanhava. Ele andava sobre pedras afogueadas. Em outras palavras, a gente poderia entender que ele morava em um paraíso mineral, cheio de pedras preciosas. Observação, abre um parêntese, essas pedras preciosas são encontradas no nosso planeta em abundância. Então, ele estava andando em um lugar cheio de pedras afogueadas. Por que as pedras eram afogueadas? Porque Lúcifer emitia luz. É o significado do seu nome. Lúcifer significa a luz acompanha. E quando a luz dele era emitida, ela refletia sobre as pedras. E parecia que ele estava andando sobre pedras de fogo. Ele estava nesse paraíso mineral quando ele disse em Isaías capítulo 14 que ele subiria, que ele não estava feliz em estar naquela posição, que ele não respeitava aqueles limites, ele queria mais. Ele subiria e tomaria o lugar de Deus e se assentaria no monte da congregação. Então, em Isaías capítulo 14, você deve primeiro entender que o monte da congregação é o lugar da reunião dos santos anjos de Deus, das criaturas de Deus celestiais que o adoram. Mas há também um outro monte santo que você precisa conhecer.
Esse Monte Santo, ele aparece numa citação de Deus a Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, então ele diz a Abraão que Abraão teria uma descendência, teria um filho. Então Abraão tem 75 anos quando ele recebe essa ordem de sair de sua terra e ir para uma outra terra, porque o Senhor faria da sua descendência uma grande nação. Peregrina por 25 anos quando nasce o seu filho Isaque. E passado alguns anos, segundo o historiador Flávio Joséfo, quando Isaque está com aproximadamente 27 anos, o Senhor pede Isaque em sacrifício de holocausto. Então deixa eu explicar para você o que é um sacrifício de holocausto. O sacrifício de holocausto significaria queimar o sacrifício. Então o Abraão deveria matar o filho, o único filho dele, com a mulher que ele amava de fato, que era sua esposa de fato, que era Sara. Ele deveria matar o filho e depois queimar o filho. Em Hebreus, a palavra do Senhor diz que Abraão foi cumprir esse propósito porque ele acreditava que Deus poderia trazer o seu filho das cinzas. Então ele sai com um rapaz que, segundo Flávio Joséfo, tem aproximadamente 27 anos, e ele leva consigo a lenha para o holocausto, para queimar o sacrifício, que no caso ele já sabia que era o seu filho Isaque, e leva alguns empregados para essa jornada, porque era muito perigoso fazer uma caminhada longa pelo deserto sozinho. Ele vai com alguns dos seus empregados, de alguns dos seus servos, e ele se conduz juntamente com Isaque até o lugar que Deus mostraria. Então Abraão para e diz aos moços que estão com ele: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos para adorar ao Senhor, e depois de termos sacrificado ao Senhor, nós voltaremos. Vocês ficam aqui. Ele pega a madeira para o holocausto, que deveria ser uma quantidade grande, suficiente para queimar um adulto, põe nos ombros do seu filho Isaque e começa a subir esse determinado monte. Na subida desse monte, o seu filho lhe faz uma pergunta muito natural. Eles estavam acostumados a fazer sacrifício há muito tempo. Então ele pergunta ao pai, meio que querendo saber também se o pai, pela idade, não esqueceu algum detalhe. Então ele diz: olha assim, pai, nós estamos trazendo aqui a lenha, o senhor está com o cutelo, mas está faltando o cordeiro para o sacrifício. Então ele estava vendo a lenha sobre os seus ombros, ele estava vendo o cutelo com seu pai, e ele não estava vendo o sacrifício. E aí então Abraão diz uma palavra que dá nome a esse monte até hoje, que é a palavra Deus proverá. Esse monte até hoje é conhecido como o Monte Deus proverá, porque ao término, a subir esse monte e colocar ali a lenha, amarrar o seu filho, e aí há uma coisa muito interessante: se Isaque tem 27 anos, ele faz isso com consentimento, ele permite que o pai o amarre, ele se prepara para ser morto e queimado. Quando ele levanta o seu cutelo para matar o jovem, então ele ouve do céu o Senhor dizendo: não faça isso. E ele ouve isso por 2 vezes, e o Senhor diz: agora sei que verdadeiramente você me ama e não me nega o teu único filho. E ali perto está preso um animal que ele vai usar para ser o sacrifício. Bem, esse monte passou a ser conhecido como o Monte Santo, o lugar santo, o lugar especial, o monte especial de Deus. Qual é o nome desse monte? Monte Moriá. O Monte Moriá é um monte que é cercado por outros montes chamados Montes de Sião ou Montes das Oliveiras. O Monte Moriá é o monte onde Davi edifica posteriormente a cidade de Davi. Na realidade, ele conquista uma cidade chamada Cidade dos Jebuseus, e ele dá um novo nome a este lugar, que é Jerusalém, a cidade da paz, e ele então
aumenta um pouco as proporções dessa cidade no seu governo, e olhando do seu palácio, ele então vê um determinado lugar e ele começa a imaginar o seguinte: ele trouxe uma parte do tabernáculo com ele e ele olha para o seu palácio, olha para o tabernáculo e ele diz: poxa, eu moro num palácio extremamente rico, próspero, cheio de detalhes de suntuosidade, e Deus, que me deu tudo, mora numa tenda simples, né, em tenda de pano simples. Eu vou fazer um lugar para o Senhor. Diz a palavra de Deus então que ele manda chamar o profeta Natã e conta esse relato para o Natã de que ele tem o desejo de construir o templo. O Senhor não permite que ele construa o templo porque ele era um homem de guerras, mas ele permite que o seu filho construa o templo. Bem, mas a grande questão aqui é: aquele lugar também é conhecido como o lugar santo. E então, por isso, desde o começo da história do povo hebreu em Jerusalém, desde a entrada de Davi e a conquista dos jebuseus, aquela cidade se tornou capital do povo judeu, do povo hebreu, e o templo construído ali, com a bênção do Senhor dada a Salomão e com a promessa de que ele estaria naquele lugar, aquele monte passou a ser o centro da observação religiosa judaica. Hoje não existe mais o templo naquele lugar. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela profecia, conforme a profecia dita por Jesus em Mateus capítulo 24. O imperador Tito, para tirar o ouro e a prata, ele ateou fogo em tudo e depois rolou as pedras e capturou todo o ouro, toda a prata, e levou todos os objetos de ouro para a Itália. E existe hoje lá na Itália um monumento contando essa história da vitória do imperador Tito sobre os hebreus e da destruição do templo. Mas então vem a expectativa dos hebreus de que um terceiro templo será reconstruído para que o Messias possa se assentar neste lugar, para que o Messias possa governar a partir deste lugar, para que o Messias possa estar nesse lugar. Só que esse lugar não mais será visitado por outra pessoa, porque o Messias já entrou lá. Então o terceiro templo, na realidade, receberá a visita de um indivíduo contrário ao Cristo, que é a pessoa do anticristo. Bem, sendo destruído o templo, aquele lugar não deixou de ser um lugar sagrado, porque ele era sagrado para os judeus por causa do templo. Em Atos dos Apóstolos, a história do cristianismo diz que os crentes primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão de casa em casa e no templo. Então também o templo era um lugar sagrado para os cristãos, e o templo tornou-se um lugar sagrado para o muçulmano, porque segundo a história da fé muçulmana, Maomé ascendeu ao céu exatamente naquele lugar. Bem, veio um sultão, conquistou Jerusalém e construiu ali exatamente no lugar onde está a rocha, onde se acredita que fora sacrificado Isaac. Mas os muçulmanos acreditam que foi sacrificado Ismael. Eles construíram no lugar chamado Dumo da Rocha a mesquita de Omar. Desde então, há uma série de tentativas de conquista daquele lugar para a reconstrução do terceiro templo. E o terceiro templo é um sinal fundamental para a vinda do Cristo, porque o anticristo deverá se assentar naquele lugar. É o que nós lemos em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Quando virdes o abominável de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, o grande desejo de Satanás sempre foi estar no lugar de Deus. Esse é o grande projeto de vida de Satanás. Ele existe para esse projeto. Ele sempre sonhou esse projeto. Sempre quis ser igual a Deus e estar no lugar de Deus. O Senhor o destruiu, tirou a sua glória, tirou o seu poder, a sua autoridade, mas ele não perdeu o seu sonho.
Então, um outro lugar chamado Monte da Congregação ou Monte Santo foi estabelecido entre os homens. Então, agora no seu grande projeto, ele vai pegar um homem, a quem nós denominamos anticristo, o iníquo, o filho da iniquidade, o filho da desolação, o homem da desolação. Ele vai pegar este homem, possuir este homem, e ele vai levar este homem ao templo que será construído neste lugar e irá se assentar ali como sendo o próprio Deus e vai exigir adoração. Bem, no passado, Antíoco IV Epifânio já havia feito isso no templo, ele já havia profanado o templo. Mas por que Antíoco IV Epifânio não é o personagem que a gente espera que seja o anticristo? Porque Jesus está dizendo, quando virdes se cumprir aquilo que disse o profeta. Bem, o profeta Daniel profetizou isso, Antíoco IV Epifânio fez isso, mas Jesus está dizendo, isso ainda vai se cumprir. Então nós estamos aguardando que isso se cumpra. O Monte Santo da Congregação hoje é o centro da discórdia entre judeus e muçulmanos no mundo inteiro. Há uma expectativa dos judeus de que haverá uma grande guerra quando eles decidirem construir o templo no lugar onde está a mesquita. Há um grande conflito político já sendo travado há muitos anos pela conquista da Jerusalém Velha e pela intenção dos judeus de reconstruir o templo. Só para vocês terem ideia, o Instituto do Templo libera vários vídeos falando sobre a reconstrução do templo, mostrando a maquete, mostrando como o templo vai ficar. E em um desses vídeos, os judeus afirmam ali, entrevistados, eles dizem que eles estão prontos para viver a seguinte situação. Em cada 5 judeus no dia da reconstrução do templo, eles estão prontos para a morte de 4, mas que eles vão estar reconstruindo o templo, eles vão estar reconstruindo o templo. Isso para os muçulmanos é uma ofensa muito grande, porque é o terceiro centro de observação do Islã. Depois de Meca e Medina, Jerusalém é um lugar mais sagrado da religião muçulmana. Então é uma ofensa para eles dizerem que eles vão destruir aquele lugar, porque para eles Maomé subiu ao céu ali, então aquele lugar é sagrado para eles também. O mundo, a ONU, fica tentando apaziguar as coisas, colocar panos quentes e dividir o lugar em 3 lugares, deixa todo mundo ser participante disso aí, os cristãos, os muçulmanos e os judeus, mas os judeus estão firmes no seu propósito de que vão reconstruir o templo. Eles já têm um número imenso de sacerdotes sendo preparados para estar assumindo o templo e o culto. Sacrifícios já foram feitos na área próxima ao templo. A primeira celebração da Páscoa foi feita depois de séculos, depois do ano 70 depois de Cristo, foi a primeira celebração da Páscoa no ano passado, de 2020. Eles celebraram a Páscoa e imolaram um sacrifício bem próximo do templo. Eles têm todos os utensílios prontos, as vestimentas sacerdotais. O próprio templo está construído, pré-moldado, pronto para ser erguido, segundo eles, em até 5 meses. Então a questão que impede isso agora é puramente uma questão política. Quando eles resolverem essa questão política e se sentirem fortalecidos para poder fazer, eles irão fazer isso. E 70 países que seguem o Islã já declararam que se Israel decidir fazer isso, eles vão atacar Israel. E a gente tem um nome para o dia dessa guerra, que é chamado Guerra do Ciúme, onde será travada uma batalha muito severa, onde muitos judeus irão morrer, onde Israel irá de fato perder, porque é o que eles esperam. A cada 5 judeus, 4 morrem na reconstrução do templo, que está muito próximo de acontecer. A qualquer momento nós receberemos a notícia de que isso está acontecendo. Eu estive em Israel já por 3 oportunidades e tive a oportunidade de ver como o judeu vê aquele lugar como um lugar importante. Existe uma parte
daquela obra que foi feita por Herodes, que na realidade é um muro de arrimo e que é a única parte do templo antigo que permanece de pé. E os judeus oram ali, clamam ali, fazem os seus cultos ali. Ele é conhecido como o Muro das Lamentações, você já deve ter ouvido falar nele, o Muro das Lamentações. A gente vai colocar algumas imagens aí para você ver os judeus orando ali. E eles oram ali ao Senhor e clamam ao Senhor em festas lindas, 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 lindas. Principalmente no Shabat, as lindas celebrações sendo realizadas ali no Muro das Lamentações. E eles já tiveram muitos avanços para poder fazer daquele lugar um lugar santo e sagrado. Eles já conseguiram abrir um túnel por debaixo desse muro que vai até bem próximo do lugar que poderia ser o provável lugar santo, onde está a pedra onde foi sacrificado Isaac. E o fato é que a qualquer momento eles podem estar reconstruindo o templo naquele lugar. Então o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24? Quando nós virmos aquele lugar reconstruído e o filho da iniquidade ou o iníquo se assentar naquele lugar, depois de todos os sinais que nós já ouvimos falar dele, já repetimos aqui nesse canal acontecerem, então você esteja certo. Iniciou-se um período terrível, um período de governo do próprio Satanás na figura humana de um indivíduo cheio de demônios, possuído por Satanás, conduzido por Satanás, na ideologia de Satanás, com que receberá o poder e a autoridade das nações do mundo, será adorado, será venerado, será respeitado, as pessoas terão temor e medo dele. Quando esse indivíduo se assentar neste lugar, então saiba que em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Então, para responder rapidamente, lembrar aqui, o Monte Santo é o lugar da reunião dos santos em torno do Senhor, e isso é espiritual. Mas o Monte Santo na terra é o que os judeus chamam de centro do universo ou coluna do universo. Para os judeus, o Monte Moriá, ele está exatamente no centro do planeta. E o curioso de tudo isso é que Israel é a única terra de todas as terras geográficas do nosso planeta que o Senhor disse com essas palavras: esta terra é minha e vocês não devem dar a outro. A mais ninguém o Senhor disse isso. Então, queridos, preparem-se para assistir a maior de todas as batalhas de todos os tempos acontecer em breve, quando o inimigo decidir colocar o seu seguidor sentado no lugar onde ele desejou estar uma vez na presença de Deus, sentado no lugar que é de Deus para ser adorado como Deus. Este lugar é o Monte Moriá, onde hoje está a Mesquita de Omar, o Muro das Lamentações, é o epicentro da crise religiosa entre cristãos, muçulmanos e judeus. Eu digo cristãos porque há cristãos apoiadores do Islã. Há cristãos que acreditam que aquele lugar não pertence aos judeus. Então há uma crise política e armada entre judeus e muçulmanos sobre aquele lugar. Muito sangue já foi derramado ao longo da história por causa desse monte, porque este é o grande intento de Satanás e ele vai se cumprir em breve. Quando ele se cumprir, então você e eu estejamos de olhos abertos, porque Jesus estará às portas. Fique com a gente e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo aqui neste canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.